Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Teorizando a Física. Eu sou a Bia e hoje nós vamos estudar o conceito de campo elétrico. Então, para introduzir esse assunto, eu vou usar um exemplo que foi usado também na aula 1 sobre lei de Coulomb, no qual nós tínhamos várias carguinhas, cargas fonte. Então, aqui vamos supor que eu tenho carga 1, aqui eu tenho carga 2, e aqui eu tenho a carga 3, e aqui eu vou ter uma carga de prova, quesão, certo? Então, podemos definir algumas coisas aqui. Primeira coisa é, eu tenho a distância da carga 3, por exemplo, até a carga de prova, que eu vou chamar de R3. Tenho também a distância da carga 1 até a carga de prova, que eu vou chamar de R1. E tenho a distância da carga 2 até a carga de prova, que eu vou chamar de R2. Se eu tiver N cargas, então eu posso definir a distância dessa carga N até a carga de prova, certo? E o que nós vimos é que a força sobre a carga de prova, que eu vou chamar de F maiúsculo, vai ser igual à soma das forças de cada carga fonte nessa carga de prova. Então, vai ser F1, que é a força que a carga 1 exerce na carga de prova, mais F2, mais F3. E se eu tiver N cargas, então eu somo até essa carga N, mais Fn. Agora vamos expandir aqui essas expressões. A gente viu que pela lei de Coulomb, a força é dada por 1 sobre 4πε0. Produto das cargas vai ser carga 1, então, né, já que é força 1, carga 1 por Qzão, dividido por o módulo da distância entre elas ao quadrado, vezes o versor que liga essas duas cargas, R1. Então, R1 seria, por exemplo, esse versorzinho aqui, ó. Cadê carga 1? Seria um versorzinho que é um vetor unitário, certo? R1 é esse versorzinho aqui. F2 vai ser a mesma coisa, 1 sobre 4πε0, só que a carga vai ser carga 2, a carga de prova continua sendo a mesma, e a distância que vai mudar vai ser R2 ao quadrado, vezes o versorzinho R2, sendo que agora esse R2 é esse versor aqui, ó. R2. E assim sucessivamente, né? Então, nem vou escrever da carga 3 aqui, vou colocar já da carga N, supondo que eu tenha N cargas. Beleza. Aqui a gente pode simplificar, a gente pode colocar esse termo aqui em evidência, né? 1 sobre 4πε0, e a carga Qzão também aparece em todos os termos. Então, a gente pode isolar esses termos. Vou colocar mais aqui. Então, vai ficar assim. Isolei, né? Os termos que estão se repetindo. E agora, eu só vou colocar aqui entre parênteses os termos restantes, que é Q1, o primeiro termo, dividido por R1 ao quadrado, versor R1, mais Q2 dividido por R2 ao quadrado, vezes o versor R2, e assim sucessivamente, mais Qn dividido por Rn ao quadrado, versor Rn. Bom, aqui a gente já chegou num resultado interessante. Por quê? Esse termo aqui, ó, ele tem um nome específico, que é justamente o tema da nossa aula. A gente chama esse termo aqui de campo elétrico. Então, vamos reescrever aqui esse termo de outra forma. A gente está vendo que é uma soma, né? Então, eu posso escrever esse campo elétrico de outra forma, que vai ser a que eu vou escrever aqui embaixo. Então, o que eu fiz aqui foi dar um nome para esse termo, que é essa somatória de cada carga dividido pela distância dela para a carga de prova, vezes o seu respectivo versor.
vezes 1 sobre essa constante aqui. E esse termo é o que a gente chama de campo elétrico. Essa é a expressão matemática para o campo elétrico. Supondo que eu tenho várias cargas fonte QI. Então, a gente pode observar algumas coisas aqui. A primeira delas é que o campo elétrico, ele não faz nenhuma referência à carga de prova. Tá vendo que a carga de prova ficou fora aqui da expressão do campo elétrico, ele faz referência à carga fonte. Então, a primeira consideração que a gente pode escrever é essa: não faz referência à carga de prova. A segunda observação que a gente pode tirar daqui é que o campo elétrico, ele varia ponto a ponto, né? Tá vendo que ele depende da distância? Então, ele varia ponto a ponto. E isso aqui está relacionado com o fato de que o campo elétrico, ele depende da distância da carga-fonte ao ponto de observação. Então, não é a distância da carga-fonte à carga de prova, mas sim da carga de fonte até um ponto de observação qualquer, que aí a gente vai definir dependendo do problema. Então, isso pode ser expressado a partir do desenho que eu vou fazer aqui embaixo. Beleza, então, ó, vamos supor que eu tenho aqui a carga-fonte, que é Q1, e eu tenho um ponto de observação, vou até deixar destacado. Tá vendo que é um ponto de observação qualquer, não é uma carga de prova. E eu defino uma distância entre essa carga-fonte e o ponto que eu quero observar. E é isso, né? Então, esse ponto de observação, ele poderia estar em qualquer lugar do espaço, certo? Ele existe, o campo elétrico existe independentemente da existência de uma carga de prova. Agora, prosseguindo aqui na expressão, a gente tinha visto aqui em cima que a força é igual à carga de prova vezes essa entidade que eu chamei de campo elétrico. Então, a gente pode escrever da seguinte forma: que a força elétrica é igual ao campo elétrico vezes a carga de prova. A força, sim, depende da carga de prova, o campo elétrico, não. Então, a gente pode isolar o campo elétrico e escrevê-lo da seguinte forma: a gente observa, então, que o campo ele é definido como a força por unidade de carga. Então, a gente pode descrever o campo elétrico da seguinte forma: o campo elétrico, ele é a força que seria exercida pela carga fonte na carga de prova, caso a carga de prova seja colocada em um ponto aqui no espaço. Então, se eu colocar uma carga que aqui nesse ponto, vai ser exercida uma força sobre ela. E o campo elétrico é justamente a força que seria exercida pela carga-fonte nessa carga de prova, se ela fosse colocada em alguma região aqui do espaço. E a gente consegue perceber que o campo elétrico, ele é uma entidade física que preenche aqui todo o espaço em torno de uma carga elétrica. Então, se eu tenho essa carguinha de fonte, carga-fonte aqui, ao seu redor vai ter uma entidade física denominada campo elétrico que vai ser capaz de exercer uma força em uma outra carga fonte, caso ela seja colocada na região onde esse campo elétrico atua, certo? Então, era basicamente isso que eu queria falar nessa aula. Na próxima aula a gente vai ver um exemplo para poder aplicar essas coisas e colocar a mão na massa mesmo para ficar mais fácil de entender e abstrair um pouco as ideias, tá bom? Então é isso por hoje. Espero que os conceitos tenham ficado claros, mas qualquer dúvida, coloque nos comentários e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.